nós estaríamos estudando sobre o poder das Escrituras. Irmãos, comecei a ver, acho que Jesus vai voltar e nós não vamos terminar, não. Nós não vamos terminar, não, porque só um itemzinho hoje que deu o assunto, acho que não sei se eu vou conseguir terminar hoje, do poder das Escrituras. Mas, glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê, ele é o poder, o Evangelho é o poder. Jesus é o Evangelho, a palavra de Deus tem poder. O Evangelho tem poder de salvar. Então, abra suas Bíblias, nós vamos usar o texto que nós usamos como base dessa série de mensagens. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Vamos orar antes. Paizinho, mais uma vez, graças te damos pelo teu amor por nós, revelado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, vindo a este mundo, Senhor, se fez carne, habitou entre nós, revelou a glória do Senhor, revelou o seu amor por nós, e, ó Deus, dando a sua vida ali na cruz, ó Pai, morrendo, Senhor, ali aquela morte que era para nós. O salário do pecado é a morte, e nós estávamos mortos, Senhor, mas Ele levou, Senhor, essa morte nossa ali na sua cruz. Ele sofreu, ó Deus, essa morte para nos perdoar, nos justificar, e na sua ressurreição nos dar uma nova vida. Muito obrigado por isso. E que agora, Senhor, por esse presente que recebemos dele, o Teu Espírito Santo, o nosso ajudador, que o Senhor venha prevalecer nos nossos corações nessa noite, com a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, qual é o propósito das Escrituras? Ensinar, redarguir, corrigir e instruir quem? O homem de Deus. Para quê? Para que ele seja perfeito. Ele seja perfeito. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Deus nos deixou a sua palavra, as Escrituras, para nos ensinar, nos redarguir, corrigir, instruir, para que nós possamos ser perfeitos como Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus tem que ser o nosso alvo. Por isso que o escritor aos Hebreus fala assim, olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nós temos que sempre olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso alvo. Temos que olhar para Ele, para que nós possamos estar buscando cada dia que a vida dele esteja se manifestando na nossa vida. Amém? E nisso vai vir a perfeição. Não é que nós adquirimos pela força, pelo conhecimento só da palavra, não. É pela vida de Cristo em nós. E aí Deus vai nos aperfeiçoar para a gente realizar toda a boa obra que Ele já preparou em Cristo Jesus, para que agora nós pudéssemos andar por ela, sendo testemunha no mundo. Amém? Eu disse no nosso primeiro estudo
que existem alguns fatores que podem impedir esse nosso desenvolvimento. Esse é o propósito de Deus. A vontade de Deus é essa: nos salvar dos nossos pecados, nos dar a vida eterna e agora nos tornar perfeitos como seu Filho é perfeito. Esse é o propósito de Deus. Então, levantei aqui um questionamento. Se esse é o propósito de Deus, nos tornar perfeitos, então por que muitas vezes nós não somos aperfeiçoados? Porque muitas vezes as pessoas não estão vendo em mim, não estão vendo em você essa vida de Cristo, essas virtudes de Cristo. Não está havendo aperfeiçoamento, crescimento espiritual na igreja, na minha vida, na sua vida. Então, o que está impedindo? A palavra de Deus não é verdade? Não, ela é verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. E a verdade é o quê? É a palavra, é o próprio Senhor Jesus, que encarnou, o verbo se fez carne, ele é a verdade. E ele deixou a palavra dele como a verdade, como a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, se não está havendo essa perfeição na minha vida, ou na sua vida, não é porque a palavra de Deus não tem poder. É porque muitas vezes o problema está em mim. Então, nós falamos no primeiro dia algumas situações que impedem esse Deus nos aperfeiçoar. Se esses irmãos lembram, primeiro eu vou só dar uma relembrada aqui para a gente agora entrar depois no estudo de hoje. O que pode impedir Deus de estar nos aperfeiçoando pela palavra? Primeiro, nós não temos um coração ensinável. Meu coração é soberbo, é fechado. Eu venho, muitas vezes, para o culto, e dependendo de quem está ensinando, então meu coração se fecha. Eu não venho para ouvir Deus, eu venho para ouvir o homem. Eu não tenho um coração desejoso de ser ensinável por Deus. Eu preciso que alguém fale comigo, que alguém me ensine. Mas foi o próprio Senhor Jesus que disse que, depois que Ele enviasse o Espírito Santo, eu não precisava que ninguém estivesse ensinando, porque o próprio Espírito nos ensinaria. É claro, nós vamos repartir a palavra, mas é o Espírito que vai ensinar, é o Espírito que vai convencer, é o Espírito que vai mostrar a você o caminho que você está andando e o caminho que Deus tem preparado. Então, quando eu não tenho esse coração ensinável, quando eu não quero aprender de Deus, então isso impede Deus me aperfeiçoar. Então, eu não tenho um coração ensinável. Segundo, insubmissão. Eu sou uma pessoa insubmisso. Felipe tratou disso lá hoje de manhã. Crer que Jesus é Salvador, todo mundo quer. Porque todo mundo tem problema e quer ser salvo das suas necessidades. Mas a questão é, Jesus não veio só para ser nosso Salvador. Ele veio para ser também Senhor das nossas vidas. Então, se Ele é Senhor, então, a partir do momento que eu creio nele, eu não tenho mais vontade própria, no sentido, a minha vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que Jesus vai dizer, você quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, tome cada dia a cruz e siga-me. Então, submissão a Deus, submissão à palavra dele e submissão também às autoridades que Deus constitui sobre as nossas vidas. Desde o nosso governo lá federal, estadual, municipal, o pai, a mãe, na igreja, aqui nos ministérios, Felipe também tratou isso, ninguém aqui é mais importante do que ninguém, pela função que ocupa, cada um temos uma função, mas nós temos que estar submissos àqueles que Deus tem colocado numa posição, talvez, de governo sobre nós. A igreja tem várias funções que têm governo, né? No sentido de nós estarmos nos submetendo. E quando nós não somos submissos a essas autoridades que Deus coloca na nossa vida, então isso impede Deus de estar também nos aperfeiçoando, formando Cristo em nós, para nos usar para a glória dele. Então, terceiro, nós não temos um ouvido
atento. Não temos um ouvido atento. Por isso que você vai ver nas Escrituras várias vezes Deus falando, e depois, Apocalipse também vai dizendo, olha, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvides a voz do Senhor. Eu não lembro agora, me veio a memória aqui, mas uma passagem onde diz, Senhor, eles não ouviram a mensagem, eles ouviram sim, mas eles não quiseram dar ouvidos. Eles fizeram um pouco caso da palavra de Deus, eles fizeram um pouco caso do Senhor, não colocaram como verdade para as suas vidas, ouviram de mau grado a palavra. E aí, a palavra de Deus não pode nos aperfeiçoar, porque ouvimos de mau grado. A palavra vem, entra e sai. Ou às vezes nem entra. Você já falou com alguém, talvez o filho, e ele estava ali, mas não estava? Ou conversou com alguém que a pessoa estava na sua frente, conversando com você, mas você estava falando, mas ela... O quê? O que você falou mesmo? Ela estava ali, mas ela não estava te ouvindo. O pensamento dela estava em outro lugar, estava em outras coisas. Quantas vezes a gente vem para o templo para ouvir Deus falar e chega aqui, antes de nós estarmos atentos ao que Deus está falando, a gente se distrai no celular, a gente começa a pensar no que nós vamos precisar fazer amanhã, resolver amanhã. Vem pensamentos e você começa a dar lugar a esses pensamentos, essas distrações. E aí o seu ouvido vai estar aqui, mas você não vai ouvir. Se alguém te perguntar, o que o pastor pregou? Esquece, não lembra o texto, não lembra o que falou. Então, uma das coisas que ajuda a gente a guardar, irmãos, eu tenho essa facilidade, eu preciso escrever. Eu ouço, escrevo, anoto. Isso me ajuda a fixar o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. Então, se eu vim para ouvir a palavra, então eu quero ouvir, Senhor, a tua voz. Abra os meus ouvidos. Dá-me ouvidos atentos, Senhor. Eu não quero sair daqui como se eu tivesse vindo num ritual, numa cerimônia. Não, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Então, muitas vezes nossos ouvidos não estão atentos. A gente está aqui, mas a mente, o coração está fora. É uma palavra que Deus diz, olha, o meu povo se aproxima de mim, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Salvador, Tu és tudo o que eu preciso. Fala, está cantando aqui, fala, mas no coração não é a realidade. Porque não ouve de bom grado, o coração não está atento para a voz do Senhor. E quarto, não tem amor a Deus, não tem também amor ao próximo. Mas quando nós não amamos a Deus, Deus diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E Jesus ainda disse mais, João 14, 21, diz, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Você ama a Deus? Às vezes diz que ama a Deus, mas não ama o próximo. Vem para o culto, vai para a presença de Deus com o coração cheio de amargura, de ressentimento, para com o próximo, para com o irmão, para com o pai, para com a esposa, para com o filho.
então também não vai ouvir a voz de Deus. Não vai ouvir. Lembra que Deus diz lá em Isaías 59? Me ajuda aí, Felipe. Meus ouvidos não estão tampados. Minhas mãos não estão encolhidas para não ouvir vocês. E para não abençoar vocês. Mas são o quê? As vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus e que impede que Ele ouça e responda aos seus pedidos. Pecado, coisa oculta, coisa guardada dentro de nós, que impedem nós de ouvirmos a voz de Deus, e Deus está aperfeiçoando as nossas vidas para que nós possamos ser perfeitos. Então, são 4 coisas que nos impedem de ouvir. Estava aqui, eu resolvi falar. Amém. Então, sabendo o que pode impedir, se você tem algum desses impedimentos, se você examinou a si mesmo e falou: Senhor, eu reconheço que algumas dessas situações aí faz parte da minha vida. Por isso o Senhor não está podendo me aperfeiçoar. Então, peça perdão a Deus. Fala: a partir de hoje, Senhor, mude meu coração, mude minha vida, me dê ouvidos, me dê um coração quebrantado, contrito para ouvir a Tua voz. Amém? Então hoje, ainda com alguns minutinhos, nós vamos começar a falar sobre a primeira função da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Qual é a primeira função da palavra de Deus nas nossas vidas? Ensinar. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Vamos começar com essa questão do ensino. Do ensino. E eu creio que vai um bom tempinho ainda para a gente sair só dessa aqui. Então, a palavra inspirada é proveitosa para ensinar. Mas ensinar o quê? O que Deus quer nos ensinar através da sua palavra, para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente instruídos para realizar toda a obra que Ele preparou. Pensando nisso, buscando diante de Deus, eu quero repartir com os irmãos algumas coisas. Algumas coisas, irmãos, é mínimo. O que a palavra de Deus pode nos ensinar, para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente instruídos para que Deus possa nos usar. Primeira coisa, nós vamos lá para o início da Bíblia. Primeira coisa que a palavra de Deus, inspirada, que ensina para nós, para que nós possamos alicerçar nossa fé na verdade, para que não venhamos vacilar, não venhamos decair, não venhamos perder a esperança. Nós vamos ver a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Deus, da vontade de Deus, do poder de Deus. E esse ensino está, então, em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 3, nós vamos ler, e depois no capítulo 2, também do 1 até o 3. Nós vamos ver a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina, para que Deus possa nos aperfeiçoar. Diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu falei certo, Gênesis? Todo mundo está em Gênesis aí? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E então disse Deus: e haja luz, e houve luz.
Depois, nós não vamos ler tudo. Mas se você seguir a leitura aí de todo o capítulo 1, você vai ver o trabalho de Deus, criação do universo e de todos os seres que vivem no universo. Na terra, embaixo da terra, nos ares, debaixo das águas. Você vai ver Deus criando todas as coisas, dando forma a todas as coisas e criando aquilo que não existia. Você vai ver no Gênesis capítulo 1, e esse é o primeiro ensinamento para nós, que Deus, Ele é o Criador e Ele é o sustentador do universo e de todos os seres que vivem no céu, na terra e embaixo da terra. Esse é o primeiro ensino que as Escrituras nos ensinam a respeito de Deus. E eu disse que nós íamos ler capítulo 2 também, versículos 1 e 3. Porque ele termina aqui dizendo assim: assim os céus e a terra e todo o exército, o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, o primeiro ensino que serve para sustentar a nossa fé em Deus é esse. Esse é o princípio de tudo. Nós cremos, irmãos, que esse universo, que a minha vida, que a sua vida, que as coisas que foram criadas aqui não é obra do acaso. Não é fruto de uma explosão cósmica. Mas isso é fruto do planejamento de um Deus todo-poderoso, amoroso, cuidadoso, que planejou a criação dos céus e da terra e de todos os seres que existem sobre a terra, embaixo da terra e nos céus, criou tudo isso. Criou tudo isso para a glória do seu nome. Mas também criou, irmãos, para o nosso bem, para que nós pudéssemos viver aqui de uma forma que pudéssemos, ao olhar para todas as coisas que Deus criou, ver ali a sua mão, a sua mão poderosa criando todas as coisas, e nós em tudo pudéssemos estar glorificando a esse Deus. Lá, Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer, olha, aqui a natureza, as coisas criadas, elas manifestam a glória de Deus. Então todos são indesculpáveis diante de Deus. Dizer, olha, Deus não existe porque a própria natureza manifesta a mão de um Deus consciente, um Deus sábio, criando todas as coisas, pela perfeição do que tudo foi criado. Tudo foi criado. Lembro a primeira vez que eu fui no mar, conheci o mar. Tinha medo de ficar ali, na areia. Medo que as águas viessem, que um mundo de água viesse e me engolisse ali. Mas ela não vem. A não ser que aconteça um abalo, lá nas profundezas da terra, aquela água ali, ela vem até ali e não ultrapassa, sabendo que lá tem muito mais água do que terra, mas ela não passa daquele limite que Deus estabeleceu. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que ser agradecidos por esse Deus cuidar de nós, assim, de forma tão maravilhosa. Então, a primeira questão aqui, primordial, para que Deus possa, pelas Escrituras, estar nos aperfeiçoando, é nós
cremos que o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus que planejou a nossa vinda aqui, e planejou para que nós pudéssemos viver em comunhão com Ele. Mesmo o homem pecando, desobedecendo a Deus, Ele já tinha preparado ali a salvação pela vida do Filho dele, que viria a este mundo, e seria crucificado ali na cruz por nós. Tudo foi planejado, tudo foi preparado, porque Deus nos criou para o louvor da sua glória, para que nós possamos viver como filhos de Deus, desfrutando da sua presença, do seu amor, de tudo aquilo que Ele criou para nós. E como, irmãos, nós precisamos ser impactados por essa palavra. Como eu preciso cada dia me apropriar disso. Que Deus criou o universo e me criou também. E se Ele me criou para o louvor do seu nome, então se eu crer nele, se eu confiar nele, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar perecer neste mundo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8, se Deus nos amou tanto e enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, será que agora, em Cristo e por Cristo Jesus, Ele também não nos dará todas as outras coisas? Então você foi criado por Deus. Deus tem um propósito de bênção na sua vida. Deus tem um propósito de formar você, em mim, em você, pessoas pecadoras, às vezes cruéis, mas Deus, Ele quer nos regenerar, Ele quer nos transformar à imagem do seu Filho. A imagem que Ele nos criou antes do homem cair, antes do homem pecar. Então, não importa como você esteja vivendo, talvez longe de Deus, vivendo, fazendo as coisas mais terríveis, mas Deus não criou você para isso. Se você crer nele, se você se voltar para Ele, se você o buscar de todo o coração, você vai o encontrar. Ele vai se revelar, como o próprio Jesus diz lá em João 14, 21. Ele vai se manifestar. Se você o ama e guardar a palavra dele, Ele vai se manifestar. Ele vai te amar e se manifestar na sua vida. Como, irmãos, não amar esse Deus? Como não servir a esse Deus? Ele criou e Ele sustenta tudo isso. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. João também vai dizer, né, que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Estava se referindo a Jesus. E aqui no livro de Hebreus, eu acho interessante essa palavra. Interessante que o livro de Hebreus ninguém sabe quem escreveu, mas é o Espírito Santo, porque é para que a glória seja de Deus. Como é profundo, irmãos. Se você ainda não estudou o livro de Hebreus, estude esse livro. Medite nele com tempo. Medite nele com paciência ali, dobrando ali, como Deus vai revelar coisas maravilhosas ali, porque ele foi escrito. Eu estou falando isso porque Deus disse que o Espírito Santo viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o livro de Hebreus foi escrito para isso, para convencer ali, exortar os cristãos, judeus, sobre a obra de Cristo, a grandiosidade da obra de Cristo, para que eles não perdessem a fé, mas perseverassem crendo em Jesus. Então é por isso que você vai ver no livro de Hebreus, ele vai exaltar a obra de Cristo, a obra da cruz, a obra de Jesus em nosso favor. E aí Hebreus capítulo 1 mesmo, versículo 1 a 3, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua graça, e isso que eu quero destacar agora, que nós vamos ler. E o que ele faz? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação
dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus nos criou para o louvor da sua glória, nos abençoou. O homem pecou, se rebelou contra Deus, mas Deus então já tinha preparado Jesus. Jesus vem então ele pelo seu sacrifício, ele perdoa nossos pecados, ele nos regenera, ele nos justifica diante de Deus. E agora esse mesmo Jesus, que a Bíblia diz que estava aonde? Assentado à destra de Deus. Irmãos, como é maravilhoso. Sabe o que significa Jesus estar sentado à destra de Deus? Que ele completou toda a obra que Deus deu para ele. Qual foi a obra que Deus deu para ele? Buscar e salvar o homem que se havia perdido. Pensa nisso. Jesus veio para buscar e salvar o homem que se havia perdido, e agora a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus. Lá na cruz ele disse: está consumado. Como precisamos nos apropriar, irmãos, dessa revelação, dessa palavra. Se Jesus está assentado, irmãos, à destra de Deus, se ele completou a sua obra, e se eu criei nele, se eu criei na minha inclusão com ele na cruz, na sua morte, sepultamento e ressurreição, se eu recebi o Espírito Santo, aonde que eu estou? Eu estou também salvo com ele lá à destra do Pai. Espiritualmente eu já estou lá, ele já me deu essa salvação. Por isso que Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Cristo já consumou a minha salvação, a sua salvação. Mas é necessário crer. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquela pessoa creu e se perdeu. Foi viver no pecado, mas é porque não creu, porque não perseverou. Mas ele estava salvo. Cristo salvou ele sim. Ele atraiu, quantos ele atraiu lá na cruz? Todos. Todos foram nele atraídos. Todos foram neles justificados. Todos foram neles perdoados. Todos foram feitos nele novas criaturas. Todos. Mas todos vão ser salvos? Não vão. Por quê? Não dão crédito à palavra de Deus. Não perseveram nessa fé que receberam pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Mas Cristo já nos salvou. E é por isso que ele diz aqui, ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O problema nosso, irmãos, é que a gente vem para Cristo, mas a gente não quer viver pela graça. A gente quer viver pela religião, pela força do braço, querendo alcançar essa salvação pelo nosso esforço, pelas boas obras, pelas boas práticas. Mas quem sustenta e quem me sustenta nessa salvação, nessa vida de santidade, nessa vida de consagração a Deus, é aquele que morreu por mim e morreu por você, mas que ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. É Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós estamos estudando sobre o quê? O poder da palavra de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus vai escrever lá no capítulo 11, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Nunca tinha lido Gênesis 1 dessa forma, irmãos. Vendo a grandeza, o poder, o amor
a bondade desse Deus para comigo, para com o mundo. Por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a primeira verdade que Deus nos ensina a respeito dele, da vontade dele para as nossas vidas. E nós precisamos nos apropriar disso. Deus é o Criador e é o sustentador do universo. É o meu Criador e é Ele que me salva, que me sustenta até o final. É Ele que me sustenta. Ele começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoar até o final. Ele vai aperfeiçoar. Glória a Deus. Pensando nisso, irmãos, que Deus é o Criador, sustentador, depois de tudo que Deus já nos falou. Então, qual é? É preciso eu pensar, preciso eu refletir. Qual é a visão que eu tenho do meu Deus? Como eu vejo o meu Deus? O que Ele é para mim? O que Ele tem sido na minha vida? Se Deus deixou revelado para nós que Ele é o nosso Criador, Ele nos criou para o louvor do Seu nome, Ele nos criou para viver com Ele, não é para a perdição. Tanto que diz que os incrédulos vão para o inferno, mas o inferno não foi criado para homem. Foi criado para o diabo e seus anjos. Então Deus não criou ninguém para condenação. Tanto que Jesus vai dizer que Ele veio, não é para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Seja salvo nele. Então, irmãos, pensando nisso, eu vou tendo essa crença em Deus, crendo que Ele me criou e que Ele é o meu sustentador, crendo que Jesus está lá, direito do Pai, que eu estou lá com Ele espiritualmente. Então, essa palavra tem que me impactar. Tem que impactar a minha vida. Então, pensando nisso, eu coloquei aqui, então, 4 coisas que nós precisamos pensar, refletir sobre essa primeira revelação, sobre esse primeiro ensino que Deus faz acerca dele mesmo. Se Deus é o Criador e sustentador do universo, então, esse conhecimento desse Deus, a primeira coisa que Ele deve impactar na minha vida e na sua vida, Ele deve me levar, Ele deve te levar a ter temor a Ele. Não é medo, temor a Ele e também reverência. Quando nós temos essa revelação de quem Deus é, irmãos, isso tem que causar em nós um temor. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Ele não se deixa escarnecer. Muitas vezes nós temos essa revelação desse Deus, mas muitas vezes essa palavra não nos impacta. Mesmo assim, ainda nós não tememos esse Deus, nós não reverenciamos esse Deus nas nossas vidas. Irmãos, é impossível que eu tenha uma revelação de um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão amoroso. E nós precisamos saber que Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. E a palavra de Deus diz que Ele não toma o culpado por inocente. Então, por isso, tendo conhecimento desse Deus, eu devo temer a esse Deus. Eu devo me reverenciar a esse Deus. Eu devo me dobrar diante dEle,
para que Ele possa governar a minha vida. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê na Bíblia os homens que tiveram a revelação, essa revelação de Deus para eles, nós vamos ver, irmãos, que a vida desses homens foi mudada. As atitudes deles diante dessa revelação levaram eles a se prostrarem diante de Deus. Levaram eles a ter temor a Deus. Mas, infelizmente, hoje as pessoas não têm mais reverência para com Deus. Têm tratado Deus de uma forma muito casual. É o cara lá de cima. Não, Ele é o Deus Santo, é o Deus Todo-Poderoso. E você vai ver na Bíblia várias vezes que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, todo joelho vai se dobrar diante dEle. Mesmo aqueles que não creram, aqueles que creram, que não creram, aqueles que não acreditaram, diante da grandeza, da glória, da revelação do Filho de Deus, todos os joelhos vão se dobrar diante dele e vão confessar que Ele é o Senhor. Mas infelizmente hoje, irmãos, quando a gente tem essa revelação dessa grandeza de Deus, nós não temos tido esse temor a esse Deus. Não temos referenciado Ele da maneira que Ele é digno de ser referenciado. Temos, pelo contrário, usado esse Deus para que Ele possa somente cuidar das nossas necessidades. Mas não temos honrado Ele com a glória que é devida ao Seu nome. Não temos honrado, infelizmente. Não temos dado a glória devida ao Seu nome. Quando eu estava pensando aqui, eu comecei a lembrar de alguns homens da Bíblia que tiveram encontro com Deus. Eu não vou ler os textos porque a hora já foi, mas eu lembrei de Moisés. Moisés pediu que ele queria ver a Deus. Senhor, mostra para mim a tua glória e isso me basta. E o Senhor falou, Moisés, se eu mostrar a minha glória para você, você vai ser fulminado imediatamente. É impossível de você ver a minha glória enquanto você for carne e sangue. Mas eu vou passar por detrás das rochas, vai haver uma fresta, e depois que eu estiver passando a minha sombra, você vai olhar, você vai poder ter uma contemplação de um pouquinho da minha glória, Moisés. E o que aconteceu com Moisés? O seu rosto foi tomado por um brilho tão intenso, um brilho tão forte, irmãos, que as pessoas, quando ele desceu do monte, as pessoas não suportavam nem olhar para a face dele, ele precisou colocar um véu. Para que não atingisse as pessoas, a glória de Deus. E pensa em um Deus tão glorioso que te ama, que quer viver em você, que quer se manifestar na sua vida. Aí eu também lembrei de Jó. O Jó ali na sua luta consigo mesmo, luta ali com o seu ego, não entendendo por que ele estava passando por tudo aquilo, começa a arguir Deus, e Deus ali então dá um questionáriozinho para ele responder, e ele é reprovado em todas as questões que Deus coloca para ele. E depois ele confessa, Senhor, eu somente te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E sabe o que isso faz em mim? Sabe o que isso cria em mim, Senhor? Eu me abomino pela forma como eu tratava, como eu me relacionava contigo, me abomino. E me lanço no pó, Senhor,
diante dessa glória tremenda do Senhor, porque eu só conhecia de ouvir falar, mas agora que meus olhos te veem, Senhor, eu me abomino, Senhor. Me abomino diante de tanta glória, de tanto poder, de tanto amor do Senhor. Então Jó cai de joelhos ali e se abomina diante da glória de Deus. Eu lembrei de Davi também, quando o homem segundo o coração de Deus, mas ele vai dizer lá no Salmos 24, Senhor, quem vai poder entrar no teu santo templo, Senhor? Quem vai poder entrar na tua presença, Senhor? Hoje ele está dizendo, Senhor, como que eu vou poder entrar na tua presença? Senhor, eu é um homem, né, de morte, quantas pessoas eu já matei, Senhor, cometi adultério, tantas coisas, Senhor, como vou poder entrar na tua presença? Só pode entrar na tua presença aquele que é limpo de coração, limpo de mãos, de coração. Salmos 24 vai dizer, quem entrará na presença daquele que é puro de coração e limpo? Talvez eu possa estar invertendo e me ajudem aí, Salmos 24. Mãos limpas e coração puro. Quem vai poder entrar na tua presença? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Lembra lá o que impede nós de ouvirmos a voz de Deus? O coração não está puro. Quando o coração não está puro, então não tem como entrar na presença de Deus. Porque se eu entrar, o que aconteceu com Ananias e Safira? Entrou, quis entrar de maneira impura, com mentira. Foi? Fulminados, morreram instantaneamente. Isaías capítulo 6 diz, lá no ano ele teve a visão do Senhor. Quando ele teve a visão do Senhor, do trono de Deus, então ele disse, ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, que sou um homem impuro, de impuros lábios, e vivo no meio de um povo impuro e de impuros lábios, ai de mim. Ele viu a glória do Senhor, ele disse, Senhor, ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Mas o que o Senhor fez? O Senhor enviou ali, né, a purificação. O Senhor enviou, diz que um anjo veio e tocou nos lábios dele, tocou na vida dele e o purificou. E o purificou. E depois perguntou, olha, quem há de ir anunciar ao meu povo os seus pecados, para que eles se arrependam? Então agora Isaías teve essa ousadia. Teve essa coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui. Agora sim, Senhor, eu posso ir. Antes não podia. Mas agora que o Senhor me purificou, que o Senhor me santificou, agora que o Senhor está comigo, então agora eu posso ir, cumprir a tua vontade. E o apóstolo Paulo também é o último exemplo que eu lembrei, quando ele estava indo lá no caminho para Damasco, e perseguindo os cristãos, e disse que ele foi também impactado com um grande luz, uma grande luz, e impactou ali diante dele. Diz que naquele momento ele caiu por terra e ele ficou cego. Ele ficou cego e aí ele disse, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é esse Senhor que está se revelando a mim? Quem é esse Senhor que está manifestando essa glória a mim? E aí Cristo responde para ele, Paulo, eu sou Cristo, aquele que você está perseguindo. Sou Cristo a quem tu persegues. Irmãos, é impossível nós termos o conhecimento da glória de Deus, desse poder de Deus e não nos dobrarmos diante dele.
não nos rendemos aos seus pés, com o coração quebrantado, e dizendo, Senhor, nós não temos condições, nós não podemos, mas vem, Senhor, toca em nós, nos purifica, nos santifica, nos aperfeiçoa, e nos use, Senhor, para o louvor do Teu nome. Esse é o primeiro impacto, irmãos, desse ensino da palavra de Deus para nós, dessa glória de Deus, desse Deus tão grande. Ele nos leva a temer a Ele e reverenciá-lo como o único Deus e Salvador das nossas vidas. Amém? Nós vamos parar por aqui, porque agora nós temos a nossa ceia. Então que nós possamos, irmãos, cada dia se aproximar de Deus, mas se aproximar com temor e tremor, crendo que Ele é um Deus santo, é um Deus poderoso, mas Ele nos ama, e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Tanto que Jesus mesmo vai dizer, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pode entrar, diáconos. Eu vos aliviarei. A ceia do Senhor é esse convite. É esse convite a todos os pecadores. Está consumado. Cristo já pagou o preço. Cristo já nos redimiu, já nos salvou, nos perdoou, nos justificou. Agora venham e comam do meu corpo, tomem do meu sangue, porque Ele é vida. Ele é vida. A ceia é esse convite. Se você não creu em Jesus, é para você crer. Crer nessa obra que Ele fez na cruz por você. Você coma dele, beba dele espiritualmente, é pela fé. É pela fé. E Ele vai te dar vida. E vida abundante. Amém?